Boa noite, meus queridos irmãos. Que a graça de Cristo esteja nos seus corações, em nossos corações. Louvo a Deus por estarmos aqui. Louvo a Deus por estar eu e minha família e por todos vocês que aqui estão. A sua presença enriquece a nossa reunião. A sua presença nos abençoa. O pastor André estava aqui na frente e nós estamos vendo, ele e a sua família, sabemos que eles têm uma energia de Deus para nos ajudar a igreja num grande crescimento. Mas mesmo que eles não viessem aqui para fazer nada, já seria uma bênção estarem aqui. Uma vez eu ouvi um jovem criticando as pessoas que só vinham à igreja e não faziam nada. Fala que ele vem esquentar banco de igreja. Graças a Deus que tem alguém que vem esquentar banco de igreja. Você tem o espaço aqui, o lugar. E o simples fato de você estar aqui é um testemunho. Eu disse uma vez aqui que quando uma pessoa vê a gente, nós estamos dizendo para aquela pessoa quem nós somos. Aqui na igreja, quem passa na rua, as pessoas sabem quem nós somos. Outro dia eu estava cumprimentando o vizinho em frente. E falei com ele que era bom vê-lo e tal. Falei que a gente estava aqui na igreja à disposição. E ele falou assim: dou graças a Deus porque vocês estão aí. Ele não vem aqui, é um senhor idoso, parando na frente. Mas ele dá graças a Deus porque a igreja está aqui. Outra vez, já contei para os irmãos, nós estávamos mexendo em alguma coisa e ela pensou que talvez fosse mudança, e ela veio falar comigo: pastor, vocês não vão sair daqui não, né? Vocês não vão sair daqui não. Porque a igreja, ela é agradável, ela faz bem, e muito mais para nós que estamos aqui promovendo o reino de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, que vai servir de base para a nossa meditação. A palavra diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. O nosso tema é a importância da valorização dos irmãos que por meio da igreja realizam a obra do Senhor. A obra do Senhor é realizada por pessoas. E essas pessoas, o apóstolo Paulo diz, devem ser valorizadas. Já contei para os irmãos uma experiência muito estranha, quando eu uma vez escrevi um texto, e um pastor que fazia parte de uma universidade no Rio de Janeiro, ele leu aquilo e pediu para publicar na revista da universidade. Ele era o responsável por essa parte de publicações. Para publicar, eu falei: tudo bem, publica. Ele publicou. Depois, ele mandou um número da revista dessa, e depois ele mandou do número seguinte. Na revista do número seguinte, havia uma réplica escrita por um médico membro da igreja. Ele estava indignado porque eu disse que em cada 100 pessoas, uma tem esquizofrenia. E que se você tem uma igreja de 600 membros, estatisticamente, você pode ter até 6 esquizofrênicos. E eu falei que, de acordo com as estatísticas, 30% das pessoas, em algum momento da sua vida, vão ter depressão. Ele também falou que isso era um absurdo. Uma igreja com 600 membros, se tem 30%, né? Quase 200 pessoas lá.
que teriam depressão. Ele ficou muito, muito irritado. Aí ele falou assim, escreveu com muita ênfase. Ele falou assim: a igreja não pode ter esquizofrênico. Porque se ele é esquizofrênico, não tem condições para entender o Evangelho. E se ele não é esquizofrênico e é crente, ele não terá esquizofrenia. Me deu vontade de escrever uma tréplica, não vale a pena. O entendimento desse doutor cardiologista é tão rudimentar que não vale a pena contestá-lo. Ontem eu atendi um menino que ele trabalhava numa empresa na parte de eletrônica, e um dia ele começou a ficar estranho, e um dia não foi trabalhar, e começou a cantar. Ele era de uma igreja evangélica. Começou a cantar, orar, e nu. Tirou a roupa e ficou nu em casa. Chegava a gente, ele estava nu. Cantando e orando. Ele foi tratado, melhorou, ficou bem. No sábado, eu ouvi. Ele estava falando do seu trabalho na igreja. Que na igreja ele tem responsabilidades. Eu falei: mas o que você faz lá? Se caiu uma cadeira, eu levanto. Se alguém precisar de água, eu pego. Se tiver uma janela aberta ou fechada, eu abro. Esse é o meu trabalho lá. E eu falei: o que o pastor diz? Ele disse que é maravilhoso. Ele disse que é maravilhoso. Então, nesta passagem, o nosso tema é que é importante valorizar aqueles que, por meio da igreja, realizam a obra do Senhor. Jesus falou assim: ninguém que dê um copo d'água em meu nome deixará de ser valorizado no reino do meu Pai. Um copo d'água. Então, o apóstolo Paulo está falando da importância de quem faz alguma coisa na igreja. Qualquer pessoa que fizer qualquer coisa na igreja é importante nesse sentido. Todos são importantes por várias razões. Mas o apóstolo Paulo diz que aquelas pessoas que realizam alguma coisa na igreja é uma pessoa que merece valorização. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Então esse é o meu tema, a importância de valorizarmos pessoas que fazem alguma coisa na igreja. Eu posso não ligar para isso, mas está na palavra de Deus. Eu posso achar que eu não tenho nada a falar contra o trabalho que os irmãos falam. Uma pessoa perguntou se a irmã Irene vai continuar dirigindo os cultos quando o novo pastor assumir o pastorado. Fez essa pergunta. A resposta é: independentemente dela continuar ou não, o trabalho dela tem valor. O trabalho de cada pessoa tem valor. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, para a gente não deixar passar em branco o que as pessoas estão fazendo, porque essas pessoas estão cumprindo o mandado de Deus, servir ao Senhor. A igreja é o melhor meio pelo qual alguém pode servir a Deus. A gente pode servir a Deus de muitas maneiras, mas a igreja é a oportunidade por excelência para o serviço. E a minha tese é essa, que os que trabalham, os que servem, sejam valorizados. Repetindo, então, aqui nós temos a verdade central. Devemos valorizar os irmãos que entre nós se dedicam ao serviço do Senhor. Estão aqui os irmãos que tocam a música, o grupo de louvor, trabalho maravilhoso. Não podemos minimizar a importância desse trabalho. É maravilhoso. E faz um grande bem, faz um grande benefício. Eu estava numa reunião de empresários, que eu costumo ir lá
para falar sobre família, e lá eu encontrei e conversei com um homem que ele foi campeão de natação. Não me lembro o nome dele, mas ele tinha sido campeão de natação e tal. Passou o tempo, ele parou de nadar e foi se dedicar à música. E ele era empresário, ele estava lá por isso, que era um estudo, um curso para empresários. E ele estava lá e disse: eu sou empresário de música. Eu estou empresariando músicos, grupos. E ele queria aprender com aquele congresso, com aquele encontro, a melhor maneira de empresariar esses músicos. Conversando com ele a certa altura, ele chegou bem pertinho de mim e falou assim: a melhor música desse país está nas igrejas. As pessoas pagam dinheiro, né, para ir para uma balada, ouvir uma péssima música, uma porcaria, né? E ele falou: eu estou empresariando música de baixa qualidade, desses grupos, desses funks aí da vida. Mas a melhor música está na igreja. E esse grupo que canta aqui faz parte dessa melhor música. Não vamos ouvir melhor, mesmo que você vá para um teatro, não vamos ter melhor. Então, essa é aí que o apóstolo Paulo quer dizer, é isso, que nós precisamos valorizar aquilo que temos. Então, essa é a nossa tese. Continuando. São de muito valor os irmãos que prestam serviço na igreja. São de muito valor os irmãos que prestam serviço na igreja. Esses exercem função fundamental para o bem-estar e sobrevivência de uma igreja local. Sem trabalho dos irmãos, a igreja morre. Eu conheço de história de igreja que acabaram porque as pessoas deixaram de fazer a obra do Senhor. Deixaram de vir, deixaram de cantar, deixaram de trazer convidados. E a igreja foi minguando, porque faltou trabalho, faltou exercício da obra cristã. Então, essas pessoas que trabalham, elas são de fundamental importância para a igreja se manter viva, pelo trabalho dos irmãos. E quanto mais pessoas trabalharem, quanto mais elas forem dedicadas, mais a igreja é forte, mais ela é saudável e mais ela é viável. Pois bem, a esses irmãos devemos acatar, respeitar, reconhecendo a sua importância como indispensáveis colaboradores. No texto lido, o apóstolo faz referência aos irmãos que trabalham, aos irmãos que lideram e aos irmãos que aconselham. Aqui, admoestar, eu estou usando uma palavra mais fácil, que é aconselho, porque admoestar é uma forma de aconselhar. Então devemos estimar com amor e consideração sem medida. Consideração sem medida. O apóstolo Paulo, ele escreveu, evidentemente, como os irmãos sabem, em grego. Na língua grega, usava-se o seguinte hábito: você colocava uma preposição que reforçava a ideia. Por exemplo, beleza, hiperbeleza, colocava uma preposição antes. Um cantor, super cantor, colocava essa preposição para reforçar a ideia. E aqui ele colocou duas preposições para enfatizar a importância do que ele está falando. Se ele coloca uma preposição, vocês devem acatar as pessoas. Olha, se ele não coloca nenhuma preposição, você acata do jeito que você quiser. Se ele colocar uma preposição, preposição, tá certo? Ele vai acatar mais ou menos. E se ele coloca duas, é super. Então, essa valorização do trabalhador tem que ser grande, tem que ser muito valorizado. A valorização tem que ser muito grande. É o que Paulo espera. Não é, oi, que bonito você fez. Não, irmão, graças a Deus, você está aqui e você nos ajuda.
você nos anima. É uma gratidão calorosa, cheia de paixão. Pois bem, continuando. Devemos estimar com amor e consideração sem medida. Isso significa exercer a hegemonia, ou seja, ocupar posição de grandeza. E é necessário que os valorizemos com total consideração. A palavra hegemonia é uma palavra grega que o apóstolo Paulo usa e que nós usamos em português. A hegemonia é uma posição elevada. Hegemonia, por exemplo, se nós temos essa igreja aqui, tem uma mais poderosa que manda na gente, eles têm hegemonia. Certo? Ou se nós temos uma congregação, uma vez nós convidamos uma pessoa para trabalhar na congregação, ele disse, eu só trabalho aqui se for autônomo, não quero interferência da igreja. E não aceitou trabalhar lá, porque ele seria trabalhar submisso à igreja. Ele queria ter a primazia. Ele queria ter hegemonia. E o apóstolo Paulo fala assim, aquele que valoriza o trabalhador da igreja, esse tem hegemonia, esse tem a primazia. Quer dizer, eu não tenho a primazia por causa simplesmente do que eu faço. Mas eu tenho a primazia quando eu valorizo o irmão que faz alguma coisa. Então, se eu prego, e não é isso motivo, isso não me dá a primazia. Mas, se eu converso com a irmã Estela e digo a ela que ela faz um bom trabalho na cozinha, que ela é uma pessoa agradável, que o trabalho dela é importante, aí eu tenho a primazia. A primazia é por causa do trabalho que o outro realiza, que eu reconheço. Isso aqui é, no sentido, a primazia, hegemonia é isso. Estou olhando para o irmão Lenine. Tínhamos um moço aqui no culto. Visivelmente, ele estava enrolado num pano, numa coisa, e eu percebi que ele estava nu. Ele estava sem roupa. Ele enrolado num cobertor. Os irmãos cuidaram dele. Levaram, deram banho, cuidaram, trataram. E depois levaram para o hospital. E contactaram a família dele, que ele tinha sumido. E a família achava até que ele tinha morrido. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A primazia, eu vou ter a primazia, eu vou ter a hegemonia, à medida em que eu valorizo o que você faz. Se eu faço coisas maravilhosas e não valorizo você, então eu não tenho hegemonia, não tenho a primazia. É isso que Paulo está dizendo. Se você acatar o trabalhador da igreja, se você valorizar o outro, aí você tem a primazia. Porque a hegemonia está não no que eu faço, mas na minha capacidade de acatar o outro que faz. Então é isso que eu estou querendo dizer aqui. Então devemos estimar com amor e consideração sem medida. É hiper. Isso significa exercer a hegemonia, ou seja, ocupar posição de grandeza. Grande é aquele que serve. Jesus falou isso. Eles disseram, mestre, a gente quer status, a gente quer primazia, queremos hegemonia. Jesus falou, vocês não sabem de nada. Lá fora no mundo é assim. Cada um luta por espaço. No reino de Deus não. Aquele que for o servo, aquele que tem a primazia. E aquele que reconhece o pobre que serve. Então a primazia não está naquele irmão que dá uma imensa quantia de dinheiro. A primazia está, como Jesus falou, aquela senhora que trouxe uma única moeda, fez mais do que todos os outros, porque ela deu tudo o que tinha do seu coração. Quem reconhece esse valor é que tem a hegemonia. Porque trabalha com a mente, trabalha com as ideias. E é muito difícil. Pois bem, é isso que eu quero falar. Vejam só. Precisamos reconhecer o valor dos irmãos que trabalham. Os que trabalham.
aqueles que trabalham entre nós. Então, reconhecer o valor daqueles que trabalham entre nós. Valorizar essa pessoa, acatar, respeitar por causa do que ela faz. Então, aquele moço que cai uma água e vai lá, passa o pano, eu preciso respeitá-lo por causa do que ele faz. Porque ele secou aquela água que poderia fazer alguém escorregar e sofreu uma situação grave. E ele fez um trabalho importante. Ele fez um trabalho importante. E o apóstolo Paulo percebe essa necessidade. Trabalho é uma atividade produtiva. Todo aquele que trabalha produz. O apóstolo não se refere a qualquer trabalho, mas uma atividade que pode causar esgotamento, fadiga e desgaste. Então, muitas pessoas trabalham até um ponto e dizem, não, agora não, eu vou tirar os sábados à noite para ir ao cinema com a minha namorada. Por que nós não temos um coro aqui na igreja? Não é falta de competência, não. Temos aqui várias pessoas que poderiam dirigir um coro. Mas parece que é doloroso gastar 1 hora, 2 horas para vir ao ensaio do coro. E a gente, o irmão Maria José acaba... É porque a gente pensa, eu não vou molestar as pessoas, insistindo para elas virem. Às vezes algumas pessoas pensam até que eu sou insensível, porque o irmão sumiu da igreja e eu não fui atrás. Se eu for falar com o irmão, você não vem à igreja, eu estou coagindo a pessoa. Ele já estudou, aprendeu, se desconvertido, foi batizado. A responsabilidade é dele. Aí às vezes eu fico em angústia tremenda, aí me lembro que Jesus falou, muitos serão chamados e poucos escolhidos. A porta que leva ao céu é estreita e que leva para o mundo é larga. Houve um tempo na vida de Jesus que as pessoas o deixaram, ficaram só os 12. Jesus chegou a reunir 5.000 pessoas, mas agora nesse momento da história dele, 12. E ele perguntou, cadê o pessoal? Pedro, cadê o pessoal? Só vocês ficaram. Será que vocês também vão me abandonar? Aí Pedro falou, não, Senhor, nós não vamos me abandonar, porque só tu tens as palavras de vida eterna. Não tem nada melhor para a gente procurar, a não ser o Senhor mesmo. Não há nada melhor do que Jesus, não há nada melhor do que os seus ensinos, não há nada melhor do que a sua salvação. Não tem nada melhor. Mas as pessoas reagem dessa maneira. Aquele que permanece servindo, a esse devemos reconhecer como um batalhador, como um grande vencedor. O apóstolo não se refere a qualquer trabalho, é um trabalho que cansa. Em grande parte das vezes, aquele que trabalha pode ser consumido. No passado, em tempos antigos, havia muitas igrejas e havia poucos pastores. No estado do Rio, o evangelho cresceu muito rápido. Naquelas cidades, da Baixada Fluminense, da Serra ali, Petrópolis, Três Rios, pipocou de igrejas batistas. Mas não tinha pastor suficiente. Então, um pastor cuidava de 3, 4 igrejas, um só. E tem o Ebenezer Soares Ferreira, pai daquele que é presidente da Junta de Missões Mundiais. Ele contou de um pastor que ele conheceu, que cuidava de várias igrejas. Fernandes Lessa, acho que era esse o nome dele. E ele conta em forma de história, de piada, porque esse pastor, ele um dia saiu de casa de madrugada, chegou na primeira igreja às 10 horas da manhã. A igreja estava reunida esperando o pastor para celebrar a ceia. Aqui nessa igreja, quando eu não estava presente, um irmão que não era pastor ministrou a ceia. Está errado. Ministrar a ceia, batizar e celebrar casamento é trabalho do pastor. Senão todo mundo vai fazer isso e biblicamente não é assim que funciona. Então ele chegou lá, ministrou a ceia, aí terminou e tal, foi embora para outra igreja, chegou lá 2 horas da tarde, ministrou a ceia, dirigiu a assembleia, pregou,
Aí partiu para a terceira igreja, já chegou no final da tarde, e pregou, ministrou a ceia, dirigiu a assembleia. Aí tinha um irmão, quando terminou tudo, um irmão chegou e falou: pastor, você vai lá para casa, você vai dormir lá em casa. Só que ótimo, obrigado. Aí aquele irmão da igreja levou o pastor Fernando de Lessa para a casa dele. Conversaram um pouco, e o irmão falou: pastor, é o seguinte, eu vou colocar água para o senhor lavar os pés. Porque naquele tempo não tinha coisa, você não tinha um banheiro, só se lavava os pés. Nos dias de Jesus era assim também. Não tinha chuveiro, não tinha banheiro, mas os pés tinham que ser lavados. Eu vou botar água, o senhor vai lavar os pés e nós vamos dormir. Aí o Fernando de Lessa falou assim: irmão, o senhor quer que eu lave os pés? Será que não faz mal lavar os pés com o estômago vazio? Pastor, o senhor está com o estômago vazio? Ele, na igreja tal não me deram nem um sanduíche, na outra igreja também não deram nada. Essa também não deram nada, eu não comi nada hoje. Ah, não, assim não pode, pastor. Consumido na obra do Senhor. É isso que Paulo está falando. Essas pessoas, elas são consumidas. Elas se cansam, elas ficam estafadas. Elas não vêm aqui para se divertir. Elas vêm para usar a energia que falta para promover o reino de Deus. É para isso. A gente vem à igreja, não é porque faz bem. Uma vez um irmão falou assim: eu fui num congresso de culto, fui num congresso de adoração, e falaram que o culto é para servir os irmãos, para fazer os irmãos felizes. É uma visão. Mas o irmão é feliz porque louva a Deus. Ele é feliz porque ora, é feliz porque abraça os irmãos. Mas essas pessoas devem vir pensando em investir energia na promoção do reino de Deus. Deixa eu te mostrar uma figura, por favor. Olha só. Meu filho Eliseu passou um tempo lá no Amazonas, e ele fez visitas a igrejas ribeirinhas, pessoas, posto de saúde lá. Ele fez as fotos, e essa foto me chamou a atenção. Um pastor, numa região distante, num lugar deserto, sem recursos, está trabalhando lá. Aquele prédio maior é a igreja. E o menor, sabe o que é? A casa pastoral. A casa pastoral. Aquele pequeno lá, lá no cantinho, com aquelas estacas, é a casa pastoral. É o sacrifício de deixar uma casa de alvenaria em Manaus e se embrenhar na floresta para procurar os moradores, os ribeirinhos, aquelas pessoas, para evangelizá-los, para ensinar a eles a palavra de Deus. O que Paulo está falando é isso, que o trabalho, esse trabalho que ele se refere, é um trabalho que consome, que desgasta. Existem duas palavras. Trabalho é ergon, que quer dizer gasto de energia, e é copizo, que quer dizer estafa. Pois bem, a essas pessoas temos de valorizar, porque elas fazem e elas podem. Comentando um pouco mais, o trabalho pode ser considerado como um investimento de energia por um determinado tempo. Trabalho é tempo vezes energia. A energia vezes tempo, energia aplicada num determinado corpo. Trabalhar com grande cansaço e sofrimento. Aqueles que estão se desgastando, nós não devemos ignorar isso. Precisamos valorizar. A recomendação não é dirigida aos irmãos que trabalham, mas à igreja como um todo e seu dever de valorizar. Interessante que o apóstolo Paulo não escreveu essa palavra dirigida aos que trabalham, mas dirigida aos outros para valorizarem aqueles que trabalham.
O pastor prega aqui há 32 anos. Eu sei que muitos valorizam, mas alguém não valoriza. Falei outro dia, falei hoje de manhã, de uma pessoa que abraça o pastor, quase chorando, com muito afeto. Ah, pastor, que lindo o seu sermão, o Senhor abençoa a minha vida. E pouco vem à igreja. Ele valoriza? Valoriza de verdade? Eu pergunto. Se eu valorizo o meu pastor, logo, logo, o André será meu pastor. Ele será o pastor de um pastor. Se eu valorizar, eu tenho que ter apreço por ele, respeito por ele, consideração por ele. Porque é isso que exige a palavra de Deus. Aqueles que trabalham devem ser considerados, devem ser valorizados. Bom? As pessoas fazem então o que elas podem. Um pastor que já faleceu, esquecendo o nome dele, Josué de Lima, Josué Nunes de Lima. Eu fui à igreja dele um dia pregar, Jardim Brasil. Logo assim que eu vim para São Paulo, aliás, nem tinha vindo para São Paulo ainda, não tinha mudado para cá, pregar na igreja dele. E ele contou a história de um homem que era muito, muito querido na igreja. Muito querido na igreja. E ele falou, esse homem era um bêbado de rua. Ele andava aí bebendo, gritando, fazendo baderna. Mas ele foi evangelizado. Alguém falou de Jesus para ele e ele se converteu. E ele era uma sensação no culto, sabe por quê? Era um homem humilde, pouco instruído, alcoólatra, mas ele, cada semana ele recitava um salmo, ele decorava o salmo. E no culto, cadê o salmo do irmão? Ah, irmão, vem aqui, irmão, é hora do irmão recitar seu salmo. Todo culto ele recitava um salmo. Inspirava o grupo, inspirava as pessoas. Era um João ninguém, mas o seu trabalho era importante. E a igreja o valorizava. É isso que está dizendo aqui. Meu segundo argumento diz que precisamos reconhecer o valor dos irmãos que presidem. Então, aquele que trabalha não é necessariamente o que preside. Então, o irmão trabalha, mas não preside. Mas tem os que presidem. Os irmãos que presidem são aqueles que exercem autoridade com sabedoria e submissão ao Senhor. Então, aquele que preside, acima de tudo, é um sábio. No passado eram os presbíteros, que eram os mais idosos, mais experimentados, e eles que eram os que presidiam a comunidade. E essa contribuição, essa coordenação, exigia sabedoria e submissão ao Senhor. Quer dizer, o líder, ele não é líder por ele faz submisso ao Senhor. No nosso organograma de trabalho está escrito assim, olha, no topo está Jesus Cristo. Abaixo de Jesus Cristo está a igreja. Abaixo da igreja está o pastor. E abaixo do pastor, a liderança. Esse é o sistema. Então, há os que lideram e os que são liderados para realizar o trabalho do Senhor. O significado original da palavra é estar próximo. Veja só, presidir significa estar próximo, ser dedicado, chegar junto. É essa gíria, né? Chega junto. Pastor Mauro Israel Moreira, que já faleceu, teve um câncer no cérebro. Ele escreveu um livro com esse título, Chega Junto. Para animar as pessoas a estarem unidas na promoção. Chega junto, irmão. Tem escola bíblica dominical, chega junto. Tem um programa com as crianças, chega junto. Vai lá, fica lá, participa, dá uma palavra. Aí o Senhor diz assim, que vocês devem valorizar essas pessoas que dirigem grupos.
Então, pegar junto, estar junto. Os grupos de trabalho, continuando, e toda a comunidade devem acolher, respeitar e valorizar os seus líderes. Acolher, respeitar e valorizar os seus líderes. Liderar, coordenar, é um dos ministérios mais importantes da igreja. Aqueles irmãos que lideram na igreja devem ser acatados e valorizados. Aqui na nossa igreja nós temos alguns líderes em várias áreas. E uma liderança muito importante é a liderança do grupo na escola dominical. O irmão que lidera 8, 10 pessoas no estudo da palavra. E Paulo fala assim: acatem e valorizem aqueles que presidem, aquele que organiza um grupo com sabedoria e no Senhor, como obediência ao Senhor. Então, a igreja, nossa igreja aqui, tem a sua ação definida pelo Ministério de Adoração, Serviço, Comunhão, Discipulado, evangelização. Esses ministérios são formados de grupos, e cada grupo tem um que preside. Esse que preside tem que ser acatado. Se ele lidera um grupo e ele é desvalorizado, o grupo vai fracassar. Então a igreja tem grupo de trabalho para promover o reino e uma pessoa que Deus escolheu para conduzir esse grupo na busca de objetivo. Vejam só, nós tivemos um processo de sucessão pastoral lindo, maravilhoso. Não sei se o pastor André já participou, mas eu nunca participei de um processo de sucessão pastoral tão lindo, tão brilhante, tão maravilhoso, tão coerente. Mas a igreja contou com um grupo para fazer esse trabalho. A igreja como um todo não poderia desenvolver o que a comissão desenvolveu. Então há uma comissão e um líder. Essa comissão tem uma missão. Ela precisa alcançar essa missão. O líder ajuda, faz com que esse grupo alcance a sua missão. Então, sempre que nós tivermos um grupo e alguém liderando esse grupo para alcançar um propósito, então, nesse caso, esse líder, ele lidera e então ele deve ser valorizado. A comissão de sucessão pastoral, que fez com brilho o seu trabalho, não pode ser desprezado, não pode ser considerado um trabalho sem significado. Não, de modo nenhum. Mas tinha uma liderança. E o líder reunia, conduzia as discussões, foi atrás de informações, procurou aqui, procurou ali. E o grupo foi bem sucedido, muito bem sucedido. Porque foi acatado, porque foi valorizado, porque foi encorajado. Vamos prosseguir para o terceiro. Precisamos reconhecer o valor dos irmãos que admoestam. Então, os que trabalham, os que presidem, os que admoestam. É claro que não são essas, inclui tudo na igreja. Mas o apóstolo Paulo selecionou essas 3 funções: trabalhar, presidir e admoestar. Admoestar significa incutir na mente. A palavra grega é essa. Admoestar é isso. É incutir na mente da pessoa um entendimento. Na igreja de Tessalônica, havia grupos com comportamento errado. Por exemplo, o grupo que não trabalhava. Eles precisavam ser admoestados. Quando na igreja existe algum comportamento que não é apropriado, essa pessoa com esse comportamento tem que ser admoestada. Ou seja, ela tem que ser suprida de um entendimento que ela não tem. Porque se age daquele jeito, porque não entende. Aí, essa pessoa vai receber um entendimento por alguém
que admoesta. Essa pessoa tem sabedoria e sabe como conduzir aquele que precisa ser admoestado. Ele oferece, ele produz, incute um entendimento, e com base nesse entendimento a pessoa modifica o seu comportamento. As pessoas se comportam mal, na maioria das vezes, porque não entendem o significado nem do que estão fazendo, da besteira que estão fazendo. Admoestar é isso, é o aconselhamento. É o aconselhamento. Aqui na nossa igreja nós temos 3 psicólogos que são 3 conselheiros. Está vindo também o irmão Maurício, que é interessado nessa área. Certo? Tem eu, que sou médico psiquiatra, e também sou um conselheiro. O trabalho da psiquiatria é em dar informação que permita a pessoa ter mais saúde mental. Esse é o trabalho. O trabalho do psicólogo é dar informações à pessoa para que ela possa se orientar melhor e sair dos conflitos que ela enfrenta. A igreja faz isso. São os que admoestam. O líder da escola bíblica dominical, o líder dos jovens, toda a liderança, todas as pessoas vão se deparar com situações em que vão precisar admoestar. Chamar para conversar, explicar. Porque ela está naquele caminho por falta de entendimento. A Bíblia diz, o meu povo erra por falta de entendimento. Admoestar é dar esse entendimento. E encorajá-lo a mudar de comportamento com base no que ele aprendeu. É por isso, irmãos, que o crente que não aprende, ele não tem muito o que mudar. Não sei se os irmãos se lembram, quando Jesus reuniu pessoas, essas pessoas que Jesus reuniu tinham um título, discípulo. Discípulo é aprendiz. O que a gente está aprendendo? Se nós somos discípulos, a palavra é aquele que aprende a cada dia as coisas de Deus. Os discípulos são isso. Os primeiros cristãos foram chamados de discípulos. O que é discípulo? Um aprendiz. Aprendiz de quê? Das coisas de Deus. Para quê? Para servir a Deus. E esse aprendiz precisa muitas vezes ser admoestado. E aquele que admoesta precisa ser valorizado. Pois bem, só mais um minutinho. Na pregação bíblica, não pode faltar a admoestação. O sermão expositivo comporta o texto bíblico, a interpretação bíblica, a ilustração, que é o alinhamento do conhecimento com a experiência humana, e a aplicação, ou seja, a admoestação. Se eu estou aqui trazendo conhecimento, eu também tenho a obrigação de apelar para que algum comportamento mude. O pregador tem esse direito de apelar. É aplicar o conhecimento que nós adquirimos. Por exemplo, se tem um jovem aqui fumando, eu explico para ele: o cigarro destrói o pulmão. O meu irmão morreu bem mais novo do que eu, porque era fumante. O fumo destruiu o pulmão dele. Por causa disso. Estava no caminho. Muitas pessoas não têm informação. Aí, com base na informação, nós cobramos uma mudança de comportamento. O alinhamento do comportamento com o propósito de Jesus. Nós somos discípulos, então nós vamos alinhar o nosso comportamento com o comportamento do mestre. Se você é aprendiz numa oficina, você vai aprender a se comportar como seu líder na oficina. Você vai ver como ele faz para você fazer igual. Ele é um aprendiz, ele é um discípulo. Nós somos discípulos de Jesus, então somos aprendizes da sua palavra. E o aprendiz adquire conhecimento para mudar o seu comportamento ou conduzir o seu comportamento. É para isso que existe a aprendizagem. A aprendizagem é para isso. Pois bem, esta admoestação visa propor um entendimento para a mudança de comportamento. O crente que admoesta induz a pessoa a um comportamento mais apropriado para um discípulo de Jesus.
com base em um novo entendimento, orientado por Deus. Então, a pessoa que admoesta na igreja, então, essa pessoa precisa ser valorizada. Para terminar, na recomendação para valorizar o serviço cristão na igreja, o significado das palavras é realçado pelo uso de preposições, super, hiper, e pelo uso do particípio presente. O particípio presente é uma forma verbal que diz que é uma coisa contínua. Então, aquele que admoesta, ele precisa fazer isso sempre. Aquele que preside precisa fazer isso sempre. Os verbos são todos com essa ideia. O particípio presente. É o contínuo, o contínuo. Então, eu posso valorizar o irmão e amanhã depois eu desvalorizar. Eu estraguei tudo. Eu elogio a irmã, no outro dia eu ofendo a irmã, estraguei tudo. Então, a valorização do cristão tem que ser feita pela igreja, por todos os crentes, de uma forma grandiosa e ampla. Isso deve ser a maneira de engrandecer o reino de Deus. Temos, portanto, grande responsabilidade em valorizar os irmãos que na igreja servem ao Senhor. Façamos um exercício de valorização daqueles irmãos que trabalham e presidem e admoestam. Façamos isso com a ajuda de Deus. Quero fazer um pequeno exercício com os irmãos. Eu vou demonstrar a minha valorização ao ministério, digamos, da assistência às crianças e aos adolescentes às terças-feiras. Então, às terças-feiras, ficamos aqui, um grupo de irmãos, líderes e voluntários, para receber adolescentes e crianças, adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes da comunidade, para influenciá-los. E para isso usamos futebol e outras coisas. Nós temos os irmãos que estão à frente e os irmãos que cooperam. O que preside e o que trabalha. É um trabalho maravilhoso. Veio um pastor, eu nem me lembro de qual igreja, ele viu o trabalho com as crianças aqui, crianças e adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes. Ele veio conversar comigo, ele chorou. Ele disse, pastor, eu nunca consegui isso aí. Eu sempre quis ter um trabalho desse na minha igreja. Eu nunca consegui. Vocês conseguem? 60 crianças, 80 crianças, todo mundo faz o lanche, todo mundo se diverte. Eu queria ter isso. Mas tem gente que não dá a mínima. Tem gente que não dá nenhum valor quando nós recebemos um que está um pré-adolescente está no caminho das drogas para influenciá-lo com o evangelho. Ou uma criança que está com fome, que precisa de um sanduíche. Isso é maravilhoso. Esse ministério tem que ser valorizado. Os que fazem o trabalho têm que ser valorizados. É isso que o apóstolo Paulo diz. Irmã Sibélia, qual é o trabalho que você poderia dizer, ó, eu valorizo esse? Fica em pé e diga. Pode repetir o que eu falei. Qual é o trabalho que você diz, eu valorizo esse trabalho? Ótimo, você faz um bom trabalho. Irmã Silvia, pode sentar, por favor. Diga, eu valorizo. E maravilhoso, 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 maravilhoso. Nós temos os irmãos que trabalham na recepção, maravilhoso. Na recepção, às vezes, há situações difíceis. Eu já falei para os irmãos que um dia, não aqui, eu fui interrompido no sermão, porque tinha um homem na porta, bêbado, com um revólver, querendo matar a irmã que estava no coro, a esposa que estava no coro. E eu parei o sermão, fui conversar com ele. Ele estava com o revólver na mão. Ele falou, pastor, eu vou entrar essa mulher não presta, eu vou matar ela. Totalmente bêbado. Conversei com ele, com calma, com muita paciência. Quando consegui convencê-lo a ir embora.
Terminado o culto, a mulher foi para a casa de parente, não voltou para a casa dela, que ela não era boba. E depois eu trabalhei com ele, ele acabou se convertendo. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que é difícil o trabalho da portaria, porque os porteiros não permitiram que ele executasse. Os irmãos que estavam na portaria não permitiram que ele entrasse. Falaram, não, você fica aí que eu vou chamar o pastor para você conversar com ele. Você não vai entrar aqui com esse revólver na mão. Trabalho difícil. Tem que ser valorizado. Tem que ser valorizado. Paulo falou, essas pessoas precisam ser valorizadas. Aqueles irmãos que ficam lá na recepção, recebendo as pessoas, com um sorriso, são maravilhosos. Na igreja de Queimados, havia um irmão que ficava na portaria. Sempre ele ficava na porta da igreja, recebendo as pessoas. Com carinho, com educação. Depois nós deixamos aquela igreja. Voltei lá anos depois, muitos anos depois. Ele estava no mesmo trabalho, no mesmo lugar, porque ele gostava de fazer aquilo, e a igreja gostava que ele fazia aquilo. Ele era valorizado. Vou chamar a irmã Solange. Som. Excelente equipe de som e imagem. Nós temos excelente. Todos são estudiosos, todos são pesquisadores. O irmão Baster está doente, aguardando uma cirurgia. É um caso que preocupa. Tudo bem. Irmã Iracema. Fala alto. Irmão Lenine, o que o senhor valoriza? Quer dizer, o senhor valoriza muitas coisas, mas uma que você quer destacar. O irmão Lenine, o irmão sabe, uma vez tinha uma pessoa aqui de uma igreja distante, e ele falou para mim, eu vim aqui para ver se é verdade o que contam. Que todo domingo depois todas as pessoas lancham. Se você não quiser fazer janta em casa, pode comer mais até você não precisar mais. E ele veio aqui para ver, para conferir, porque ele não acredita. Toda igreja tem cantina. Quem tem dinheiro compra um pastel, come, vai embora. Quem não tem dinheiro vai com a barriga vazia. Nós não temos isso aqui. Mas temos uma equipe maravilhosa. Uma equipe maravilhosa. Que faz uma coisa maravilhosa, faz com carinho, faz com amor. Tudo que é feito com carinho é feito com amor. Então, você valoriza isso. Irmão Zé Roberto, o que você valoriza? Grupo de cuidados do patrimônio. Essa, a casa aqui, ela tem quantos anos? 73. 63. Então, esse prédio aqui tem 63 anos. Olha que beleza. Por causa do pessoal do patrimônio. Por causa do pessoal do patrimônio. São uma bênção. Uma bênção. Tudo limpinho, tudo arrumadinho, banheiro limpinho. Uma dessas crianças que vem aqui falou, ih tia, isso aqui é muito bonito esse banheiro. Parece até banheiro de shopping. No banheiro do shopping fica uma pessoa o tempo todo limpando, né? Entendeu? É coisa linda.
Então, a equipe do patrimônio, nós valorizamos vocês, valorizamos o seu trabalho, elogiamos o trabalho que vocês fazem, o trabalho que os irmãos fazem, porque isso engrandece o reino de Deus. Deus se alegra quando o seu povo cuida das outras pessoas. Quem faltou? O Altair? Por favor. Antigamente havia a Sociedade Feminina Missionária. O pastor era membro também da Sociedade Feminina. Estava lá. Porque o regulamento diz assim: o pastor é membro ex officio de todos os grupos da igreja. Quer dizer, por força do seu cargo, ele faz parte disso. Então, todos nós valorizamos o trabalho que as mulheres fazem. Irmã Expedita, por favor, a última palavra. Muito bem. Os líderes dos grupos, os que ensinam e quem dirige, a nossa escola é excelente. Lá, maravilhoso. Impecável, impecável. A tesouraria, a secretaria. Irmã Bernadette, que é a secretária da igreja, é uma das mais brilhantes que eu já conheci. A secretaria da igreja é um primor. É um primor. Sem conflito, sem dificuldade. As finanças são um primor. A secretaria é um primor. A cozinha é um primor. Irmão, há razão para a gente desprezar a igreja? Os irmãos acham que alguém em sã consciência, com a cabeça no lugar, teria razão, pensando logicamente, encontraria razão para desprezar a igreja? No dia da eleição eu falei para o irmão, ele falou uma coisa lá, eu falei: você desprezou a igreja? Não, pastor, não desprezei. Mas desprezou. Vem uma vez por ano. O marido que sai de casa só volta uma vez por ano, vamos dizer que ele abandonou a família. Não é verdade? Oi, meus irmãos. Que Deus nos ajude a perceber o que Ele está fazendo. Nós somos cegos. Ele abençoa, e a gente não se toca. Então, que Ele nos ilumine, nos ajude a valorizar aqueles que servem a Deus por meio da igreja. Por intermédio das possibilidades de exercer o serviço de Deus. Os que trabalho cansativo, os que presidem, orientação de grupos, e os que aconselham, e admoestam. Esses mencionou, e os irmãos mencionaram outros. Tá bem? Vamos aplaudir todos os irmãos que trabalham nessa igreja.